Então, né, as cargas variáveis são aquelas que apresentam a variação com as arestas, né, livres e desprendidas, geralmente relacionadas às argilas 1:1, e existem outras também formas de estarem independentes de pH. Então, a gente tem a dissociação, que são a geração das cargas negativas, e a protonação, que é a origem das cargas positivas. Então, vamos ver se vocês conseguem captar a mensagem. Ó, a dissociação nada mais é do que no coloide, né, na partícula em que nós temos aí a reação, a argila, no caso, ou uma matéria orgânica, vamos pensar que nós temos os OHs presos nas arestas de fora. Então, é OH-, né? Elas têm cargas negativas. Quando elas têm um íon H+ presa, soltos, que são o pH, lembra? Quanto maior o número de H+, menor vai ser o pH. Então, quanto menor é meu pH e eu tenho esses íons soltos, eles vão dissociar, certo? Eles vão dissociar e gerar essas cargas negativas. Então, pensa que essas cargas negativas vão ser a dissociação das cargas que estão presentes nas arestas do OH-. Já a protonação já é a geração de cargas positivas, também independente de pH. Então, vejam, ó, a gente tem as cargas positivas na dissociação, tornando cargas negativas, e a dissociação, então, geração de carga negativa, e protonação é geração de cargas positivas. Então, está relacionado ao pH? Está relacionado ao pH. Então, aqui eu tenho um pH mais básico, então eu tenho a geração de cargas negativas, um pH mais baixo, a geração de cargas positivas. Então, as cargas variáveis, elas têm relação com o pH, e então, assim, os minerais silicatados 1:1, que são aqueles nas bordas que a gente viu, os coloides orgânicos, por exemplo, a matéria orgânica, e os hidróxidos de ferro e alumínio, certo? Então, cargas permanentes, a gente tem quais? As argilas 2:1, aquelas cargas que são atrópicas ou mórficas, né? Uns átomos de tamanhos parecidos, mas de cargas diferentes. Já as cargas que são variáveis, então a gente tem isso, ela vai variar de acordo com o pH do meio, né? Então são os minerais silicatados 1:1, que são as argilas mais intemperizadas, os coloides orgânicos, como a matéria orgânica, né, os ácidos úmicos, fúlvicos, e os hidróxidos de ferro e de alumínio. Aí, ó, a geração das cargas negativas, então. Os principais grupos são os grupos carboxílicos e fenólicos da matéria orgânica, né, que está relacionado aí, ó, vejam, o grupamento que está o OH ligado, na hora em que ele vai para o meio, ele vai se desprender desse meio. Então, desprendendo esse meio, esse H+ indo para o meio, eu fico com uma extremidade com carga negativa. Quer ver? Ó? Aqui, por exemplo. Na hora que eu tenho a dissociação, o que significa dissociação? Significa eu perder esses íons H+ para o meio, eles vão embora, gerando carga negativa. Tá? Já as cargas positivas é quando elas voltam, quando eu tenho a protonação. Vou gerar carga positiva quando eles vão voltar. Então, está relacionado ao pH. Aí a dissociação, né? Então, a geração das cargas nos hidróxidos de ferro e alumínio. Então, em solos altamente intemperizados, o alto teor de ferro e de alumínio. Isso daí a gente já viu lá na parte da geologia, na genese e morfologia também. Então, vejam só, pessoal, como é uma ligação à outra. Né? A gente está falando agora de como vai acontecer a fertilidade do solo, geração das cargas. Como que eu vou reter algo no meu solo de forma química? Então, tem a ver com a formação do solo? Total. Tem a ver com as argilas do solo? Total. Né? Então, essas cargas que estão sendo perdidas para o meio, o pH baixa, minhas cargas são mais negativas do que positivas, então está tudo relacionado ao processo também de formação desse solo. Tá? Então, essas cargas, né, elas podem ter o balanço positivo e negativo. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver se a gente consegue pegar por essa figura. Protonação. Protonação, então, vai ser a geração de carga positiva. Né? Eu vou ter a protonação, então vai ser a associação de um próton.
Carga nula é o que a gente chama de ponto de carga zero, é quando eu tenho tanto a questão aqui de não tem inferência, né? O meu pH ele apresenta uma característica que não vai tirar nem colocar íons no meu meio. E aqui a dissociação, que é quando eu perco o meu H+ para o meio e eu fico com uma carga negativa aqui presa à minha aresta. Então, as características das cargas elétricas no solo. Então, as cargas constantes, né, são aquelas permanentes, que são sempre negativas, tá, pessoal? Sempre. Elas sempre vão gerar cargas negativas, as permanentes. Significa as cargas negativas. Carga negativa tem capacidade de troca de cátion. Tá? Lembrar disso. E as cargas que são dependentes ou variáveis de pH, elas podem ser positivas ou negativas. Já é uma diferença. Então, aqui, ó, qual vai ser as constantes ou permanentes? São resultados das substituições iônicas, né, do silício pelo alumínio, ou do alumínio pelo magnésio, ou ferro, naquela grade cristalina que a gente viu. Somente vão ocorrer, então, em argilominerais 2:1 ou 2:1:1, que é outra variação. Não são influenciadas pelas condições de meio, como o pH e concentração de solução. Tem origem interna, que é dentro daquelas argilas, e são sempre negativas. Já aquelas que são variáveis, né, a protonação, a dissociação, elas vão resultar das reações entre os íons H+ e os átomos de oxigênio existentes na superfície de partícula. Então, por que é dependente de pH? Porque o pH está relacionado aos íons H+, e sempre relacionado aos Os do oxigênio dessas partículas. Então, vão ocorrer nos óxidos de ferro e de alumínio, nos minerais de argila, 1:1, e no humus, que são as cargas colóides orgânicos. São influenciados pelas condições do meio, como pH e concentração da solução. pH, né, concentração da solução. Tem origem externa, não está preso àquela argila, e podem ser negativas ou positivas. Então, essas são as cargas, né, dependentes do solo. E o ponto de carga zero nada mais é do que o valor de pH, já que a gente está falando de cargas variáveis, então é um valor de pH que a superfície do determinado colóide, orgânico ou inorgânico, então uma argila ou uma matéria orgânica, tem carga nula. Tá? Então, um valor de pH que não interfere na geração de cargas positivas ou negativas. Então, o ponto de carga zero é esse valor de pH, em que essa questão dos íons determinantes em potencial H ou H- é igual. Então, a questão de H+ ou OH- são iguais. Não tem geração de carga a partir de um A+ ou um A-. E uma das formas de determinar vai ser na titulação potenciômetrica do solo, né, em diferentes forças iônicas do meio. Então, é um exemplo aqui que eu trouxe. Ó, o ponto de carga zero, então, o que ele vai ser? Vai ser o valor de pH, em que a quantidade de cargas elétricas negativas e positivas são iguais. Quando o pH do meio coincide com o ponto de carga zero, a argila flocula, e à medida que o pH se distancia do ponto de carga zero, a argila tende a se dispersar. Então, a gente vê aqui, ó, o ponto de carga zero está relacionado ao pH, né? A esse meio, que nós temos tanto positivos quanto negativos. Então, eu tenho aqui o ponto, né, de +1, um ponto de -1, por exemplo, nos óxidos, hidróxidos de ferro e de alumínio, aqui, +1, -1. E o ponto de carga zero, então, em relação a isso, ao pH desse solo, dando isso, a proporção dos argilominerais 2:1, e 1:1, os óxidos de matéria orgânica mudam o ponto de carga zero, com certeza. Cátions neutralizador de cargas negativas afetam a floculação. Então, o que é flocular, né? É eu ter essa dispersão dessa argila. Mas isso aqui, pessoal, é só um exemplo. Então, está relacionado aí, por exemplo, ó, a hematita e a goitita, o ponto de carga zero é um pH 8,5. A gibsita é 7,1. Caulinita, pH de 3,1 já é um ponto de carga zero, já não tem essa relação. E o humus é menos que 2. Né? A esmectita e a vermiculita não tem ponto de carga zero. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que um pH 2,
até um pH 2, menor que 2 é um ponto de carga zero, que eu vou ter que parar as cargas. A partir daí são cargas negativas, tá? Certo? Sempre cargas negativas. Então, se um coloide, vamos lá, estiver no meio em que o pH for maior que o ponto de carga zero do coloide, carga negativa. É isso aqui. Se é maior o pH, ó, pH é 8,5, não é? 8,5. Maior que 8,5 é negativa, certo? É 7,5. Maior que 7,5 é negativa. Então, se um coloide estiver no meio em que o pH é menor do que o ponto de carga zero do coloide, a carga vai ser positiva. Aqui. Menor que um ponto de carga zero, carga positiva. E se o coloide estiver no meio em que o pH é igual ao ponto de carga zero, carga nula. Então, aqui, ó, abaixo do ponto de carga zero, opa, cargas positivas. Ponto de carga zero, nulo. E acima do ponto de carga zero, cargas negativas. Então, valores comuns de ponto de carga zero dos solos. A gente tem que a camada superficial de 0 a 20 na faixa de 3 a 4. Então, o ponto de carga zero, né, dessas faixas aí estão relacionadas à faixa de 3 a 4. A camada subsuperficial, aí a gente vai ter que, geralmente, os pontos de carga zero, eles vão estar, geralmente, nos valores se mantém na faixa de 3 e 4, mas podem ser mais altos, dependendo do quê? Principalmente dos teores de hidróxido de ferro e de alumínio. Então, a gente tem isso aí relacionado. Né? E os teores de matéria orgânica e de óxido, ponto de carga zero, pH, toda essa relação que a gente vai ter, né, de um solo tropical altamente intemperizado. Então, eu não tenho uma argila 2:1. Vamos pensar. O horizonte A aqui, né, desse solo. Maior potencial de matéria orgânica, menor o valor de ponto de carga zero. Por quê? Matéria orgânica, lembra? Matéria orgânica é menos de 2. Então, o pH do solo é o menor valor de ponto de carga zero, né? Ponto de carga zero 2, mais ou menos. O pH do solo maior do que o de ponto de carga zero, então a carga líquida é negativa. Sempre que for maior, é negativa. E a predominância na retenção dos cátions, a gente tem uma CTC maior que uma CTA. Por quê? Porque eu tenho mais carga negativa, certo? Aí eu tenho um menor teor de matéria orgânica. Tem um menor teor de matéria orgânica, a ideia é que predominam os óxidos. Eu tenho menor orgânico, mais mineral, então eu tenho mais óxidos. Maior valor de ponto de carga zero. Então, a ponto de carga zero vai ser um pouco mais elevado. O pH do solo pode ser menor do que ponto de carga zero. Aí eu vou ter cargas o quê? Positivas. Com isso, a CTA acaba ficando maior do que a CTC. Mas tudo isso, pessoal, vai depender muito também das características do seu solo em relação a outras coisas. Né? Mas por isso que é importante elevar pH, manter um pH, um balanço de cargas que favoreçam o desenvolvimento radicular, o desenvolvimento e a fixação de nutrientes e não de alguns tóxicos. Então, tem toda essa relação aí, né, na química. A gente está vendo primeiro carga, a gente já vai dar uma inferência maior, uma relação aí para vocês compreenderem mais. Então, ficam algumas perguntas aí, né, para a aula de hoje. As cargas elétricas do solo são divididas em duas classes principais. Quais são elas? Segunda, qual o principal mecanismo de geração de cargas permanentes ou constantes? Esse tipo de carga é mais comum em solos tropicais úmidos, bem drenados, ou em solos temperados? Por quê? Uma pergunta mais elaborada aí. Quais as principais substituições iônicas ou isomórficas que ocorrem nos tetraedros de sílicas e nos octaedros de alumínio? E explique o mecanismo de geração de cargas por dissociação do grupo OH e por protonação. Como a variação do pH da solução do solo afeta os mecanismos? Então, é isso que a gente falou em relação ao desprendimento das cargas e relacionado, então, com o pH. Então, o que eu vejo? pH mais baixo, ponto de carga zero, geração de cargas positivas. Ponto de carga zero, pH acima de ponto de carga zero, geração de cargas negativas. Tá?
Então, eu estou aí à disposição para qualquer dúvida. Eu agradeço a atenção de vocês novamente e desejo a todos aí uma ótima noite. Vamos interagir e falar sobre essas questões que ficaram aí. Tá? E a gente já faz a videoconferência para esse debate das questões, tá joia?